Eu quero compartilhar a palavra com você. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 10 e versículo 10. Nós estamos debaixo de uma palavra para esse ano. Cremos que o ano de 2023 será o ano da promessa do Senhor. No culto da virada, o pastor compartilhou e nós viemos falando sobre isso desde então, sobre a questão de estarmos debaixo de uma promessa e como viver esta promessa. E hoje eu quero falar de uma promessa em específico que Jesus, ele falou no livro de João capítulo 10, versículo 10, Jesus fala para os seus discípulos e quem estava ao redor dele, uma promessa muito poderosa, que eu quero compartilhar com você agora. E como que nós podemos desfrutar? João capítulo 10, versículo 10. Vamos ler? Já projetou? Vamos lá? A palavra de Deus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vamos ler todos juntos no 3, acompanhando a projeção. Vamos lá, 1, 2, 3. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor, esta é a sua palavra. Debruçamos o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos, porque estamos diante daquilo que é alimento, estamos diante, Senhor Deus, daquilo que é vida para nós. Senhor, que esta palavra possa nos alimentar, possa nos nutrir, que não seja apenas, Senhor Deus, uma motivação passageira, mas seja, Senhor Deus, um alimento para a fé, porque sabemos que o justo vive pela fé, e por isso, Senhor Deus, que essa fé seja nutrida, alimentada, saciada, e que a Tua palavra, Senhor Deus, venha, permear os nossos corações com graça, com unção, com o poder do Senhor, porque é isso que nós estamos aqui, para receber algo da parte dos céus, porque sabemos, Senhor Deus, que nós não podemos receber nada, senão, Senhor Deus, se não vier dos céus. Por isso desejamos, Senhor Deus, que a graça do Senhor possa fluir no nosso meio, que haja revelação, que haja contrição, que haja, Senhor Deus, um verdadeiro, Senhor Deus, liberado a unção dos céus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom, esse texto é um texto muito, muito importante da palavra de Deus. Jesus, ele faz uma paródia. Ele, na verdade, faz um contraponto entre o ladrão, aqui que muitos, na verdade, acreditam que seja o diabo. Mas se você for analisar todo o contexto da história, Jesus, ele não está falando necessariamente do diabo, mas ele está falando de falsos ensinos, de falsas mensagens. E você vai ver que Jesus, ele ali, a partir do momento em que ele faz esse contraponto, a sua missão, ele libera uma promessa. Qual é a promessa? Que aquele que seguir a Jesus, crer nele, vai ter vida, mas não é uma vida qualquer, ele diz uma vida em abundância. Por isso hoje eu quero compartilhar com você a promessa da abundância. Há uma promessa de Deus para a sua vida, para que você viva uma vida em abundância. Lembra essa pessoa que está do seu lado e fala assim: há uma promessa para você, e uma promessa de abundância. Há uma promessa de abundância em todas as áreas, seja ela na área financeira, seja ela na área emocional, na área espiritual, em todas as áreas da nossa vida, Jesus, ele nos promete abundância. E se nós pesquisarmos essa palavra abundância, você vai ver que abundância significa além do que é necessário. Todos nós temos uma necessidade, e a Bíblia também nos garante a promessa da necessidade. Jesus, ele falou que as necessidades ele vai prover, mas há também uma promessa de que além da necessidade, ele virá com uma vida abundante, ou seja, além daquilo que é necessário, fartura. A fartura do Senhor é para nós, há uma promessa de Deus para nós. Mas por que tem muitas pessoas que têm dificuldade de crer nisso, e de entender que de fato há uma vida abundante? Porque muitas pessoas ainda estão completamente cheias da justiça própria, ou então debaixo de condenação, debaixo de acusação. O pastor na semana passada compartilhou a palavra de que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus.
E esta é uma verdade que nos garante acesso a essa vida abundante. Se eu fizer uma pergunta aqui, se eu perguntar para você agora, você acredita que Deus é poderoso para fazer com que, a partir do momento em que você saia desse culto, você vá para a sua casa e na porta da sua casa você chute uma mala com $1 milhão? Você acredita que Deus é poderoso para fazer isso? Sim ou não? Se eu fizer diversas perguntas de coisas impossíveis e inimagináveis, as pessoas que minimamente creem em Deus, elas não têm dúvidas de que Deus é poderoso para fazer. Entenda, eu também não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se acontecer, né, compartilha para a gente o seu testemunho. E o dízimo, né? O dízimo é importante. Mas entenda, ninguém duvida de que Deus é poderoso para fazer coisas grandiosas e impossíveis. Mas se eu perguntar, você acredita que Deus quer fazer isso na sua vida? Muitos vão ter dúvidas da resposta. Muitos vão pensar, não sei. Por isso tem até aquele lema, né, aquele ditado. Quando você fala uma coisa boa para alguém, o que ela fala para você? Qual é a resposta? Se Deus quiser. Irmão, você vai passar nessa prova. O que a pessoa fala? Se Deus quiser. Irmão, você vai ser promovido. Se Deus quiser. Por quê? Porque não há garantias de que Ele quer. Pelo menos é o que a pessoa pensa. Ela acredita que de fato ela ainda precisa fazer coisas para merecer ou então estar bem com Deus, para que Deus possa abençoá-la. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que a promessa de uma vida abundante já foi liberada sobre a sua vida. Então deixa eu te falar, Deus quer. Fala para essa pessoa, fala assim, ó, Deus quer. Ele quer liberar. A Bíblia fala no livro de Romanos capítulo 8, versículo 32. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 32. A palavra de Deus diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo faz uma pergunta, se ele deu o filho dele, você acha que graciosamente ele não vai te dar uma vida abundante? Isso é pouco. Por quê? Porque a maior coisa ele já nos deu, que foi o filho dele para ser imolado na cruz. Mas interessante que ele vai dizer que é graciosamente. O que é graciosamente? Não depende de você, tem tudo a ver com Jesus. Não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos. Como assim, pastor? Então eu não preciso fazer coisas para receber algo da parte de Deus. Entenda, fazer coisas é muito importante. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer. Nós fazemos, e fazemos muito. E quanto mais nós entendemos a graça, mais nós queremos fazer. Mas entenda que nós não fazemos, não é por causa de nós para recebermos algo, nós fazemos porque já recebemos com Ele graciosamente todas as coisas. E graciosamente é confiar naquilo que o Senhor já fez por nós. Então, de uma maneira prática, pastor, como que eu posso mudar minha mente para poder viver uma vida abundante? Porque o pastor Heitor falou isso aqui, ele foi muito sábio, quando ele diz que a nossa vida passa pela transformação da nossa mente. Não adianta uma pessoa com mentalidade pobre ficar rica. Em pouco tempo, ela vai ficar pobre de novo. Não adianta uma pessoa que mentalmente ela é doente. Se ela tiver saúde no seu corpo, em pouco tempo ela vai ficar doente. Não adianta uma pessoa que tem uma mente toda cheia de complexos, de medo, pavor, tudo pode estar em paz, mas na cabeça dela, ela vai estar sempre sendo alvo e perseguida por alguma coisa. Por quê? Porque a verdade é que o poder está na nossa mente. E por isso, para viver uma vida abundante, nós precisamos mudar a nossa mente. E mudar a nossa mente fala de mudar a nossa crença, a maneira como que nós cremos nas coisas. E a primeira coisa que nós precisamos entender e mudar é com relação à troca do Calvário. A Bíblia fala que Cristo nos substituiu na cruz. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9,
Projeta para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Paulo ele vai dizer sobre o poder dessa substituição, o poder desta troca. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ou seja, o Senhor era rico, e nós completamente pobres, mas a partir do momento em que Ele nos substituiu na cruz, Ele tomou a nossa pobreza, e nós recebemos a sua riqueza. Nós éramos doentes, Ele era são, por causa da cruz, Ele tomou a nossa doença, e por isso agora nós temos a saúde. Quantos conseguem compreender o que eu estou dizendo? Então a cruz, ela teve um aspecto importantíssimo da substituição, e quando nós entendemos esse aspecto, nós entendemos o porquê de tudo aquilo que o Senhor recebe. A Bíblia fala, no livro de 1 João, capítulo 4, se eu não me engano, diz que tal qual Ele é, nós somos também para esse mundo. Essa é uma afirmação muito forte, muito poderosa. João ele vai dizer que assim como Jesus foi, o favor que Jesus recebia, a unção que Ele tinha para curar enfermos, a unção que Ele tinha para multiplicação, a unção que Ele tinha para muitas coisas, assim como Ele foi, nós também somos hoje. O que isso significa, pastor? Significa que eu sou Deus? Não, não significa que nós somos Deus. Significa que a graça dele é tão grande, que mesmo estarmos diante de falhas, mesmo diante das nossas limitações, Ele derramou sobre Ele a graça e o favor, que faz com que nós possamos fazer coisas que Ele fez, e Ele mesmo vai dizer no livro de João capítulo 14, que ainda coisas maiores. O que é isso? Isso é o poder da substituição. A grande troca do Calvário tem o poder de fazer com que tudo aquilo que tinha em Cristo é transferido para nós. No livro de João, capítulo 6, nós vemos a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu gosto muito dessa passagem, porque essa é uma passagem que ilustra muito a diferença de mentalidade de Jesus e os discípulos. Eu vou ler com você, mas você vai ver que um dia Jesus estava junto com uma multidão, e Jesus pregando para elas. Um dos discípulos chega para Jesus e fala: olha, Senhor, vamos mandar todo mundo embora, que a gente não tem lanche para a galera não, é muita gente. Vamos mandar eles embora, porque cada um come em casa. É igual a festa de aniversário, que você vai para o rodízio, cada um paga o seu. Vamos todo mundo, cada um paga o seu, que a gente não tem dinheiro para pagar isso todo mundo não. Nada contra, irmãos, tá? Em nome de Jesus. Se você tiver e quiser me convidar, pode me convidar. Vamos estar lá juntos celebrando. E o Jesus fala assim: não, deixa eles aqui, a gente bate um rango. E um dos discípulos fala assim, eu fico imaginando, eu fico viajando nas histórias. Ele deve estar pensando assim: de onde que ele vai arranjar pão para todo mundo? Aí tinha um menino. Aí Jesus fala: e esse menino aí? Senhor, ele está só com o lanchinho dele, 5 pães e 2 peixes. É o suficiente para alimentar ele. Aí um dos discípulos fala: nem 200 denários é o suficiente para alimentar esse povo todo. É muita gente. Para você ter uma noção, 200 denários, só para você ter uma ideia do que um daqueles discípulos disse. Um denário era basicamente um dia de trabalho, tá? Então seriam 200 dias de trabalho. E com um denário se comprava em média mais ou menos 8 quilos de pão, 8 quilos de pães, um denário. Então faz as contas aí. Eu não fiz as contas em casa, eu não sou muito bom em matemática, brincadeira. 1 quilo de pão, um denário era 8 quilos de pães. Então 100 denários era o suficiente para 800 quilos, 200 denários, 1.600 quilos, para alimentar toda a multidão. É difícil de fazer essa conversão em unidade, porque naquela época a medida do pão era diferente, mas 1.600 quilos de pães é muita gente. Mas aquele discípulo falou: nem 200 denários é o suficiente. Mas Jesus, ele tinha uma mentalidade diferente. O que ele falou?
fica tranquilo, me dá aqui. Ele levantou e pediu. E aqui está uma chave. Eu sei que troca de ano, eu gosto muito de fazer isso. Geralmente nós fazemos diversos tipos de resoluções do que fazer no próximo ano. Eu sei que quando virou o ano, você falou assim: segunda-feira eu vou entrar na academia, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Nós compartilhamos, no nosso calendário diversos tipos de resoluções. E coisas que às vezes você não fez em 2022, que a gente não fez em 2022, o que a gente faz? A gente fala: não, esse ano o projeto vai sair do papel, esse ano eu vou conseguir fazer isso, esse ano eu compro tal coisa, esse ano eu vendo tal coisa. Nós fazemos diversas resoluções, mas sabe por que muitas vezes nós não conseguimos cumprir essas resoluções? Porque muitas vezes nós acreditamos que essas resoluções têm a ver com aquilo que a gente pode fazer. Jesus, ele não tinha uma mentalidade e um olhar daquilo que ele mesmo podia fazer. Não era uma mentalidade naturalmente impossível. Os discípulos tinham uma mentalidade e eles olharam para a situação como se ela fosse naturalmente impossível, e era. Mas sabe o que Jesus fez? Ele sabia que aquilo que ele deveria fazer era simplesmente pedir. Fala assim: pedir, pedir, pedir. Quando nós pedimos, nós depositamos a graça, nós depositamos tudo em Deus, e não tem nada a ver conosco. Se nós, deixa eu inventar uma ilustração aqui rápido. Se eu estiver precisando de um recurso financeiro para poder, comprar algo, comprar um carro, e eu começar a trabalhar e suar a camisa para poder pagar este carro, eu vou ter então que trabalhar, inventar uma ideia, vender alguma coisa, fazer algo para poder pagar esse carro. Agora, se eu conheço alguém que eu sei que se eu pedir para ele, ele vai me dar o carro de presente, entende? É só uma ilustração. Eu chego para ele e falo: mano, me ajuda, eu preciso pagar esse carro, faz um Pix para mim, por favor. E ele então, agora, vai lá e faz o Pix e eu pago o carro. Agora eu te pergunto, qual das duas o meu amigo que me fez o Pix trabalhou? Naquela que eu pedi. Naquilo que eu pedi, eu não trabalhei, eu dependi completamente do trabalho dele. Todas as vezes que nós chegamos para Deus e pedimos, em outras palavras, nós estamos dizendo: Senhor, eu trabalho. Eu entendo, eu não estou incentivando ninguém a não trabalhar aqui. Mas quando você pede, você está depositando a sua confiança no trabalho de Deus. E qual foi o trabalho de Deus? A cruz do Calvário. Todas as vezes em que nós pedimos para Deus, nós estamos dizendo assim: Senhor, o trabalho do Senhor é muito mais efetivo do que o meu trabalho. Eu posso trabalhar, mas a verdade é que eu confio no trabalho do Senhor, que foi a cruz do Calvário. E na cruz nós temos toda a provisão disponível. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Quando nós confiamos em Deus, naquilo que Ele pode nos dar, nós estamos confiando no trabalho da cruz. No Antigo Testamento, se uma pessoa quisesse se achegar até Deus, ela deveria chegar ou pela sua justiça, pelas suas obras, ou com a justiça de um animal. Então, na verdade, só tem duas formas de alguém chegar até Deus: ou confiada nela mesma, ou confiada no Cordeiro. E você vê que antigamente, nas ofertas, e muitas delas, era necessário um cordeiro sem manchas, sem máculas, um cordeiro de um ano perfeito. E aquele cordeiro era avaliado pelo sacerdote. Então a pessoa chegava lá e falava assim: dei mole, pequei. Ela levava o cordeiro, o sacerdote avaliava aquele cordeiro, se não houvesse nenhuma mancha, se não houvesse nenhuma mácula, e se a avaliação fosse positiva, aquela pessoa estava completamente perdoada dos seus pecados por causa do cordeiro. Mas existia uma outra forma: se a pessoa chegasse completamente perfeita, ela mesma poderia ser aceita, mas a verdade é que não há um perfeito, e como nenhum de nós é perfeito,
nós precisamos levar o cordeiro junto. E o que é o cordeiro? O cordeiro é o Senhor Jesus pregado na cruz. Então todas as vezes em que você chega diante de Deus, Senhor, eu desejo de fato uma oportunidade de emprego, pede para Deus. Eu não estou dizendo que você não vai liberar os currículos, entregar currículos, mas pede para o Senhor, peça a Deus, creia que o sacrifício do Calvário, a substituição é suficiente. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então é hora de mudar a nossa mentalidade, e nós devemos parar de muitas vezes nos auto-sabotarmos. E quando que nós nos auto-sabotamos? Quando nós cremos muito mais na nossa força, no nosso trabalho, do que no trabalho do Senhor Jesus. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Então, primeira coisa, creia na substituição do Calvário, creia na grande troca do Calvário. Segundo, não despreze o pouco, não despreze o pouco. Se você quer ter uma promessa, viver uma promessa de abundância, creia na troca do Calvário. Em segundo, não despreze o pouco, não despreze o pouco. Muitas vezes nós temos a tendência de desprezar pequenos começos, muitas vezes nós temos a tendência de desprezar aquilo que, quando nós olhamos, não vemos assim muitos resultados. Essa história também ilustra isso. Voltemos para ela, João capítulo 6, vamos abrir lá, abre lá, João capítulo 6, versículo 8, João capítulo 6, versículo 8, olha o que a Bíblia diz. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então você vai ver aqui que André, ele tinha uma mentalidade, ele desprezou aquele pouco, ele pensou, não, 5 pães e 2 peixes, Senhor, com todo respeito, isso não é nem suficiente para mim, quanto mais para uma multidão. E nós temos a tendência de desprezar aquilo que é pequeno. Mas deixa eu te falar algo, tudo que é pequeno, um dia cresce. Tudo que é pouco, em uma hora, se tiver constância, perseverança, crendo, vai crescer, vai avançar. E muitas vezes nós temos uma mentalidade pequena, tacanha, de achar que o ministério, a célula é pequena, a igreja é pequena, o negócio é pequeno, o trabalho que você faz é pequeno. Mas deixa eu te falar, não despreze o pouco, porque Deus é especialista em transformar o pouco em muito. Nós vemos nessa história que de 5 pães e 2 peixes, Jesus, ele fez o poder da multiplicação, onde todos comeram, se fartaram e ainda sobrou 12 cestos cheios. Então não despreze as pequenas coisas. 5 pães e 2 peixes foi o suficiente para alimentar a multidão. Talvez as pessoas riem, talvez as pessoas podem menosprezar isso, mas tudo aquilo que é grande um dia foi pequeno. E quando é pequeno, é a hora que nós devemos confiar, perseverar e crer naquilo que o Senhor tem para nós, que é a promessa de Deus de abundância. Quantos creem que há uma promessa de abundância para a sua vida aqui? Então seja grato pelo pouco antes de ter muito. Seja fiel no pouco antes de Deus lhe confiar o muito. Seja dedicado no pouco antes de desfrutar do muito. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Mas lá no livro de 2 Reis, abre lá, 2 Reis capítulo 4, do versículo 2, nós vemos um testemunho muito interessante. 2 Reis capítulo 4, versículo 2 a 7, a Bíblia fala que um dos discípulos de Eliseu tinha morrido, e depois de morrer, ele deixou uma grande dívida para aquela mulher, e os credores então estavam atrás dela, e ela procura Eliseu, e Eliseu então libera uma palavra sobre ela e uma ação. Olha o que diz 2 Reis 4, versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer?
dize-me, que é o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Próximo, versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Eliseu fala, arranja quanto de vasilha você conseguir, vazia. E ela foi, e Eliseu diz, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Versículo 5, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. A Bíblia vai continuar dizendo, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. E último versículo, versículo 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eliseu disse para ela, pega o tanto de vasilha que você conseguir, vai nos seus vizinhos, o azeite que você tiver vai multiplicar. E foi o que aconteceu. Ela ia enchendo uma vasilha, outra vasilha, ia separando outra vasilha, e o azeite não acabava, e outra vasilha, outra vasilha, outra vasilha. Quando ela viu, a sala estava cheia de vasilhas cheias, até que chegou um momento em que ela não tinha mais vasilha, e quando acabou as vasilhas, acabou a provisão. Sabe o que nós entendemos dessa história? Que o azeite para de cair quando a gente para de pedir. O suprimento só cessa quando termina o pedido de provisão. Quantas vasilhas você tem? Quantas vasilhas você tiver, o azeite não vai parar de cair. Enquanto você tiver vasilha, o que é vasilha aqui, pastor? É o depósito para receber. Quanto que você está disposto para receber de Deus? Talvez você em muitos momentos da sua vida já pensou, eu vou fazer mais para Deus. Mas quantas vezes você já parou para pensar e falar, eu quero receber mais de Deus? Nós temos a tendência sempre de querer trabalhar mais. A nossa predisposição é sempre de querer trabalhar. Mas quanto que você tem para receber mais de Deus? Há ainda um depósito maior para receber mais de Deus na sua vida? Deixa eu te contar, quanto mais tiver, mais azeite vai ser derramado, mais óleo vai ser derramado. Em qual área da sua vida? Em qualquer área, seja na área financeira. Como eu falei, como o pastor Heitor falou aqui, tem muitas pessoas que têm ainda muita dificuldade, porque pensam que o dinheiro não é de Deus. Mas deixa eu te falar, Deus é um Deus rico, e Ele quer abençoar você. A sua vasilha está cheia para receber da parte de Deus na sua vida financeira. Se a sua vasilha estiver vazia, na verdade, o óleo vai ser derramado, o Senhor vai fazer você prosperar. A sua saúde mental, em tudo, creia que o Senhor tem para derramar na sua vida. E eu quero encorajar você a nunca parar de olhar para Cristo como a sua provisão. Há uma provisão dos céus para nós. Eu não sei como que está passando, como que você está passando, o que está acontecendo com você, mas deixa eu te falar algo, há uma provisão de Deus para a sua vida, e você precisa sair daqui crendo nisso. Nunca duvide disso. E você vai ver que a segunda coisa, que aquele profeta fala para ela, vá e paga a sua dívida. Isso aqui é um princípio de sabedoria, e até nos ensina na nossa vida financeira. Se você tem alguma dívida, pague a dívida, priorize a dívida. Eliseu disse para ela, pague a dívida e vá viver de uma maneira sábia com aquilo que você tem. Se tem uma coisa que o Senhor libera para nós, é pagamento de dívida. Se você está com alguma dívida, o Senhor vai liberar sobre você o azeite para que você pague essa dívida. Glória a Deus. Ou tem pouca gente com dívida aqui, ou alguns não entenderam. Eu vou repetir, se você está com alguma dívida, o azeite vai ser derramado sobre você, e você vai quitar essa dívida em nome de Jesus. Agora já tem muita gente endividada, né? Brincadeira. Mas entenda uma coisa, irmão, o azeite do Senhor está sobre você.
e você vai receber essa provisão. Mas entenda, não despreze o pouco, não despreze os pequenos começos, não despreze aquilo que parece pouco, valorize tudo, completamente tudo, e creia que o Senhor tem para liberar sobre sua vida, e peça para Deus. Quantos estão compreendendo? E terceiro, por último, você vai perceber que além de nós crermos na transferência, na substituição do Calvário, não desprezar o pouco, nós devemos crer também que nós nunca iremos esgotar a provisão de Deus. Esses dias, eu estava na natação com meu filho, e no vestiário, tinha duas pessoas conversando, e eu estava ouvindo, e eles falando sobre comprar um carro e tudo mais, e o assunto começou a se desenvolver para a questão do seguro. E ele falou, não, porque a gente tem que ter um seguro de carro e tudo mais, porque vai que em um momento papai do céu cochila. Eu ouvi, na mesma hora, eu respondi, eu falei, não vou atravessar a conversa, né? Mas eu falei, sabe de nada, inocente. Por quê? Porque Deus não dorme, Deus nunca dorme. Mas eu fiquei pensando, você sabe, tem muitas pessoas que acreditam que às vezes elas pedem demais para Deus, e acabam limitando o mover de Deus e o agir de Deus nas próprias vidas. Tem pessoas que acreditam que Deus tem um limite, que Deus vai até um ponto. Nessa mesma história, no livro de João, capítulo 6, você vai ver que onde Jesus via 5 pães, onde os discípulos viam 5 pães e 2 peixes, Jesus via um banquete, onde eles acreditavam no que aquilo que aqueles pães e aqueles peixes eram naturalmente impossível, Jesus via uma provisão sobrenatural. E qual era o resultado? E qual foi o resultado? Todos saíram alimentados e ainda sobrou. Sabe, na cabeça dos discípulos era impossível todas aquelas pessoas serem alimentadas, mas na cabeça de Jesus era possível alimentá-las e ainda sobrar para o próximo dia. Sabe por quê? Porque nada do que nós fazemos, ou nada do que nós deixamos de fazer, vai fazer com que a provisão de Deus cesse na nossa vida. Na verdade, tem uma coisa: a incredulidade. Quando deixamos de crer, muitas vezes nós não desfrutamos da abundância de Deus. Quando nós não cremos de que Deus é poderoso para prover sobre nós, muitas vezes nós não desfrutamos da abundância. E você sabe qual é o maior desafio? Crer. Por quê? Porque o maior desafio é você crer na provisão de Deus, na abundância de Deus, mesmo quando ainda há falhas em você, quando há falha em nós. Você já viu aquela expressão, não, eu estou bem com Deus? Quando nós estamos bem com Deus, orando, jejuando, você pede tudo, você tem fé para pedir tudo, mas a partir do momento em que às vezes você começa a errar, você começa a falhar, você começa muitas vezes a deixar de fazer coisas, prontamente o Satanás vem e acusa você e fala assim, quem que é você para agora chegar diante de Deus e pedir unção? Quem que é você para começar, para chegar agora diante de Deus e pedir salvação, resgate? Se o diabo virar para você e falar isso, você fala para ele assim, olha, você até que tem uma certa razão, eu realmente não sou nada, eu não presto, mas você esqueceu de mencionar que não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. E quando eu olho para Ele, eu vejo tudo. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, eu vejo provisão, eu vejo salvação. Você sabe de uma coisa? Todas as vezes que nós muitas vezes pedimos algo para Deus, Deus ele sempre nos surpreende, para nos provar que aquilo que nós pedimos ainda é pouco. Você quer ver um exemplo disso? Um dia, um leproso chegou diante de Jesus, Mateus capítulo 8, abre lá, Mateus capítulo 8, versículo 1, um dia um leproso chegou diante de Jesus, pedindo algo, a cura para a sua lepra. João capítulo 8, versículo 1, olha o que diz a palavra de Deus, ora,
Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, diga, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Quando nós lemos essa história, nós glorificamos a Deus pela cura da lepra, do leproso. E percebemos que aquilo que ele pediu lhe foi atendido. Mas se nós vasculharmos bem o texto, você vai ver um pequeno gesto de Jesus que foi além daquilo que lhe foi pedido. Se você olhar bem, você vai ver que Jesus toca no leproso antes dele ser curado. A Bíblia não diz aqui, mas nós podemos compreender que aquele homem leproso, porque se nós formos entender todo o contexto do que significava ser um leproso naquela época, um leproso era uma pessoa que ficava completamente à parte da sociedade, e ninguém poderia tocá-lo, porque se alguém tocasse no leproso, a morte que estava nele passava para aquela pessoa, eles acreditavam nisso. Então ele era uma pessoa completamente escorraçada, muito provavelmente, emocionalmente, doente, porque o ser humano ele foi feito para conviver, ter relacionamento, e aquele homem não tinha relacionamento há muito tempo. Então, nesse pequeno gesto de Jesus, de tocar nele, antes de ser curado, Jesus estava dizendo: olha, eu sei que você está leproso, mas você é mais importante que isso. Jesus curou a sua saúde física, mas também tocou na saúde mental dele, no seu emocional. No pequeno gesto de tocar antes de curar, Jesus estava dizendo para ele: você não tem morte não, entenda uma coisa, a vida que está em mim, eu passo para você. Jesus curou a saúde física e a saúde emocional dele. E muitas vezes quando nós pedimos algo para Deus, Deus é mestre em nos surpreender. Você já passou por essa experiência? De você pedir algo para Deus, mas Deus fazer mais do que você pediu? Sabe por quê? Porque Deus tem uma provisão, muitas vezes muito maior do que a nossa necessidade. Talvez a sua necessidade seja um copo como esse aqui. E se esse copo estiver cheio e a sua necessidade for suprida, você fica extremamente grato e satisfeito. Mas a verdade é que a provisão de Deus é um oceano. E a abundância é ter muito mais do que às vezes você pensa que é a sua necessidade. Ter abundância é você ter para você e ter para o outro também. Ter abundância é você suprir a sua necessidade e você poder emprestar para o outro. E a promessa de Deus é essa: que você vai receber e ter para emprestar e não para pedir emprestado. A promessa de Deus é que você vai ser colocado como cabeça e não por cauda. Por quê? Porque a provisão de Deus é muito maior e ela é inesgotável. É inesgotável, não cessa nunca. Eu não sei o que você tem pedido para Deus nesses dias, mas deixa eu te falar, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pensa ou pede. Efésios capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, diga infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então não olhe para as suas deficiências, não olhe para as suas limitações, olhe para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. A bondade de Deus está sobre você. O pastor compartilhou uma palavra há 2 domingos, sobre a bondade e a misericórdia, perseguir. Salmos vai dizer sobre isso. A Bíblia fala, no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. Eu gosto desse texto, porque essa palavra, seguirão, se você for trazê-la para o original, no grego, ela tem um significado ainda mais amplo, que seria caçar, perseguir, como um leão persegue a sua presa, a ponto de nunca desistir até encontrá-la. É isso que a bondade e a misericórdia de Deus faz com você.
ela caça você. Aonde você vai, a bondade e a misericórdia, ela quer alcançar você. Ela quer encontrar você. A bondade e a misericórdia de Deus estão em todo momento te seguindo. Apenas para aqueles, obviamente, que creem nessa bondade de Deus. Quando eu estou seguindo o pastor, a bondade de Deus, ela vem. A misericórdia de Deus, ela vem. Você sabe, nós não precisamos correr atrás do dinheiro. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Você não precisa correr atrás de muitas coisas. O que é que eu tenho que fazer? Siga o pastor. Siga o pastor. Ele começa esse texto dizendo que ele é o pastor. E quando nós encontramos o pastor, que é o Senhor, nada falta em nossas vidas. E quando eu sigo o pastor, a bondade e a misericórdia vão me seguir automaticamente. Então só seguir o pastor. No livro de Salmos, a Bíblia vai dizer que as pegadas do Senhor destilam fartura. Abre lá, livro de Salmos, capítulo 65, versículo 11. A Bíblia fala que as suas pegadas destilam fartura. Olha o que diz: coroas o ano da tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. Ou seja, por onde o Senhor passa, a fartura, a bondade, a abundância, a prosperidade, a cura, a unção, há poder sendo liberado. E onde eu alcanço isso? Segue o pastor. Simples. Basta seguir o pastor. E a Bíblia fala que as suas ovelhas reconhecem a sua voz, o ouvem e o seguem. Seguir aqui está ligado a você crer, a você perseverar, a você permanecer. Talvez hoje você está pensando em desistir, está pensando em parar, talvez desistir da liderança, talvez desistir de algo, mas deixa eu te falar, continue seguindo o pastor, porque enquanto você segue o pastor, a bondade e a misericórdia do Senhor vão caçar você, e elas vão encontrar você, elas vão pegar você. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: a bondade e a misericórdia vai te pegar, ela vai te pegar, aleluia. E o Senhor, Ele vai abençoar você, e a abundância do Senhor virá sobre você. Aquele leproso precisava de uma cura física, mas ele recebeu muito mais. Talvez você hoje está precisando de algo, talvez uma cura física, talvez um milagre financeiro, talvez você está esperando uma promoção no seu trabalho, talvez você está aguardando algo em Deus nesse ano de 2023, talvez você tenha orado a Deus por algo, pela salvação de alguém da sua família, pela libertação, pela cura de alguém. Eu não sei qual é o seu pedido para Deus, mas eu quero te encorajar a continuar pedindo, a continuar clamando. E enquanto você ora pedindo, você continue crendo, sabe, e saiba que Deus vai surpreender você neste ano.